Olá, pessoal. Nós estamos aqui no Assisa TV, esse programa que leva para você muita informação de conteúdo com pessoas extremamente importantes e que fazem a diferença na nossa vida. Hoje nós temos a oportunidade, eu falo assim como uma honra para mim aqui, e vocês vão ver o porquê dessa honra de estar aqui, com a presença do Pedro Cia Júnior. Ele é lá do Colégio Arbos, não preciso nem ficar falando muito, ele vai falar um pouco o que é o Colégio Arbos aqui para educação no Grande ABC. É uma empresa que desde 1986, quer dizer, vai fazer praticamente 40 anos aí, em 2026, que ele está trabalhando e ajudando para o crescimento aqui da nossa região e a educação aqui da nossa região. Então, hoje nós vamos falar sobre o tema de educação com o Pedro Cia Júnior, que sabe tudo de educação. Ele nasceu lá na escola, sabe tudo, é uma família de educadores, o pai, a mãe, a família toda, todo mundo da área da educação. Então, eu quero dar as boas-vindas aqui. Pedro, obrigado por você estar aqui, arranjar um tempo para estar falando aqui com todo mundo que está nos assistindo aqui. Obrigado. Viu? Obrigado, presidente Emerson. É um prazer estar aqui mais uma vez no Assisa TV, falando um pouco sobre educação. Se eu sei tudo de educação, eu não sei, mas que eu nasci e vivi a minha vida inteira no meio de educadores e professores, é verdade. Porque os amigos do meu pai, que trabalharam no Estado, professores, sempre foram amigos, professores. Então, eu estou nesse meio desde que eu nasci realmente. Então, professor é uma missão de vida. É isso aí. Então, conta um pouquinho assim, o que é o Colégio Arbos, de onde veio o Colégio Arbos, então, só para a gente dar um aquecimento aí para entrar no negócio da educação. Na realidade, Emerson, o colégio nasceu em 1985. Aqui em Santo André, para os mais antigos, tinha a Prontidão, que era uma escola de educação infantil. Eles falavam antigamente de jardim, né, até 7 anos, 6 anos. E o tia Rosa e a tia Vera eram as sócias, e a tia Rosa, o Marcelo, que fazia faculdade em São Bernardo, e era aluno do meu pai no curso de pedagogia. E aí elas tinham a intenção de montar já uma continuidade, um colégio para ser hoje educação fundamental, ensino médio, e convidaram meu pai e minha mãe para fazer parte dessa sociedade. Então, era a tia Rosa, a tia Vera, o Marcelo, que é o filho da tia Rosa, meu pai e minha mãe, e calhou de minha mãe estar aposentando do Estado depois de 30 e poucos anos dando aula no Estado, em 85. Professora também. Professora também. Então, ela se aposentou, deu aula aqui no Américo por 30 e poucos anos, aposentou em 85, e foram, eu brinco sempre que a escola começou com um grupo de jovens empreendedores. 53, 52, 51, todos com praticamente mais de 50 anos foram empreender quando se aposentaram. Meu pai ainda ficou mais um pouco na ativa porque ele foi professor, supervisor de ensino, diretor, antigamente delegado de ensino, hoje diretor de ensino. Chegou a ser secretário de educação do município, mas e logo depois se aposentou também e foi para a escola. Então, aposentou minha mãe. Não teve parada, aposentou do Estado e já começou em 86 com a escola que começou em 86 com 56 alunos. Uma turma de manhã, primeiro ano, e uma turma à tarde. Aí no segundo ano, primeiro, segundo, terceiro, até o ensino médio hoje a gente tem unidade de Santo André, São Bernardo e São Caetano. Quando você fala primeiro ano, é o primeiro ano que a gente falava antigamente do colegial. Não, do ginásio. Do ginásio. Do ginásio. Que é a quinta série, ou ainda hoje não? O primeiro aninho. O primeiro aninho, dos pequenininhos lá. Antigamente era com 7, hoje é com 6 anos. Ah, tá. O fundamental, antigamente era a oitava série, hoje ele tem 9 anos, né? Aumentou um ano no ensino fundamental e tem o ensino médio de 3 anos. É o antigo colégio. Olha só o que você falou, de várias coisas que você falou, mas olha, pessoal, uma coisa importante aí, nunca é tarde. Todos eles começaram com mais de 50 anos, mudaram a trajetória de vida profissional, quer dizer, dentro do mesmo segmento, uma coisa que eles conheciam, que era educação, né? E fundaram a escola, né? O Arbos. Olha só, a gente conhece, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano, está no ABC inteiro, né? E é uma escola, milhares de alunos, já formou milhares de pessoas, né? De jovens, adolescentes. É aí que eu falo para você, eu pergunto, né? De que forma que uma educação, né, pode mexer na vida de uma criança e de uma adolescente, de uma criança e um adolescente? De que forma que a educação pode mexer e melhorar a vida e mudar a vida de uma criança e do adolescente? Na realidade, eu vou dizer, eu costumo sempre dizer que não é nenhum fator, mas a educação é um vetor que transforma a sociedade. Você tendo uma educação de qualidade hoje, é mais do que só ensinar os conteúdos básicos, português, matemática, química,
Hoje a escola tem que trabalhar com todas as habilidades socioemocionais que envolvem uma formação integral do ser humano. Isso vai proporcionar a ele uma facilidade maior de se inserir no mercado de trabalho, de ter uma família, de construir uma família. A escola trabalha muito com princípios, valores, com ética. Essa educação com uma qualidade maior e preocupada com esses princípios faz com que o adolescente chegue na vida adulta muito mais capacitado para estar no mercado de trabalho e construir família. Então, quer dizer, pelo que você fala, assim, né? Uma escola não é simplesmente eu vou lá ensinar lá, ó, essa aqui é a letra A, essa aqui é a letra B, isso aqui 1 mais 1 é 2. Quer dizer, é muito mais do que simplesmente física, química, Muito mais. ciências, vai, nessa época. Aí não sei nem se existe hoje, sim, assim. Existe. Existe? Antigamente a gente tinha uma figura do professor como protagonista. É. E os conteúdos básicos eram o que era ensinado e isso servia para a sociedade. Hoje, o protagonista do ensino-aprendizagem é um aluno. E tem que ser muito mais do que só os conteúdos básicos para que ele possa ter uma vida melhor, profissional e depois da escola. E de que forma você acha, assim, que o aluno, ele pega isso daí que ele está aprendendo lá e consegue trazer isso para a vida fora a escola, né? Como é que você acha que funciona isso daí? Fora a escola ou num ambiente de trabalho? Porque chega ali, eles vão crescendo e vão usando, né? Vamos começar a passar um pouco da educação, também para a parte importante, que eu sei que a CISA tem a parte da Academia de Negócios e Inovação. Hoje na escola, a gente não tem só, a gente pode falar das habilidades técnicas, que seriam um conhecimento de matemática, português, assim, mas tem as habilidades comportamentais. E toda escola que quer ter uma educação de qualidade tem que trabalhar essas qualidades. Hoje trabalha em equipe, uma comunicação assertiva, relacionamento interpessoal. Isso é muito mais hoje e todas essas habilidades emocionais ele leva para a vida profissional. Se você não trabalhar isso desde pequeno, ele vai chegar na vida profissional com uma deficiência muito grande. Habilidades técnicas ele vai aprender. Depende da onde ele vai trabalhar, ele vai ter uma capacitação, a empresa vai capacitar para ele ter vai fazer a função que ele precisa ali. Mas habilidades emocionais, ele tem que trabalhar isso desde pequenininho. E é isso que a escola hoje faz hoje. E mudou muito, que nem você vai falar assim, né? Não que você estava lá em 86, né? Mas eu comecei em 93 na escola. É isso aí, mas dessa época aí que estava lá mais à frente, lá, a sua mãe, o seu pai, as duas, o Marcelo, como é que chamava? Tia Rosa e tia Vera. A tia Rosa, a tia Vera e tudo mais. Mudou muito, assim, essa época lá e como é que você viu essas mudanças que estão ocorrendo até chegar mais ou menos no que é hoje aí, né? Que você acha aí? Como que você vê nisso daí? A educação, ela vem se transformando. Ela vem mudando como o mundo corporativo. Então, óbvio que lá em 86 não era como a gente tem hoje. A gente não trabalhava tanto o programa de educação corporativa, a habilidade no ensino médio, os itinerários formativos. Hoje o ensino médio tem uma grade que é comum e um percentual da grade em itinerários que os alunos optam. Então é muito diferente de antigamente. Antigamente todo mundo fazia tudo igual. Hoje ele pode chegar no ensino médio e optar por uma determinada número de matérias optativas que ele vai ter onde ele se sente mais confortável para aquilo. Mas isso é para vocês ou é em toda a escola, na educação hoje? Cada escola tem um percentual pelo MEC, e daí esse percentual, a cada escola vão adaptando conforme ela tem mais facilidade. Mas tem pela lei um conteúdo básico e um conteúdo que tem com itinerários formativos. Mas isso aí é no Brasil inteiro? Brasil inteiro. É isso daí. Brasil então, hoje em dia... É da LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Então, Educação. quer dizer, o que a gente fala, o que está aprendendo aqui em Santo André é o que estou aprendendo em qualquer outro lugar do Brasil, por exemplo. É isso aí? Teoricamente, sim. Mais ou menos. Teoricamente, deveria ser a mesma coisa em todo educação privada, tanto privada quanto pública, deveria ser a mesma, e a gente gostaria que fosse uma educação de qualidade, independente de ser pública ou privada. Não porque eu trabalho na escola particular, eu acho que a gente busca uma educação de qualidade, independente de ser pública ou privada. Eu gostaria até... Eu estudei escola pública e tinha uma qualidade muito maior. A grande diferença hoje da escola pública para a escola particular é que os professores, que são os bons professores, vieram trabalhar na escola particular. Infelizmente, a formação de professor no Brasil é muito ruim. Então, eles estão indo para a escola pública e não para a escola particular. Mas quando você fala assim que é tudo igual, né? Tudo igual, assim. Vamos imaginar, eu estou aprendendo a história, a ciência lá de água, coisa química lá e tudo mais.
na escola particular, essa mesma matéria vai ter na escola pública. Sim. Nas mesmas épocas. Lógico, alguém ensina de um jeito, outro ensina de outro jeito, mas Vão adaptar. você vai Os aprender o H2O os é conteúdos água, né? programáticos deveriam ser iguais para todo o Brasil. É. Até para você ter uma equidade no vestibular, no Enem, assim por diante. Então, todas as escolas deveriam chegar no mesmo patamar de conteúdo oferecido aos alunos. Ah, então tá bom. Então é isso aí, né? Que vai ver. E mudou muito isso daí assim, essas mudanças, assim, elas ocorrem com frequência, que nem você falou, a lei de diretrizes aí. LDB, lei de diretrizes básicas. É com frequência ou é a cada, sei Não, lá, a cada 5 nossa anos, cada LDB 10 já é anos, 20 antiga, anos, sei já lá. é bem antiga. Mudou agora com essa questão do ensino médio para os itinerários formativos, mas já é antiga. Deveria também ser muito mais atual. Deveria ser muito mais... Nós temos uma deficiência no Congresso, como qualquer área no Brasil, e o Congresso que legisla em âmbito federal não tem competência para legislar sobre educação. Como não tem competência para legislar sobre muitas coisas. Então, depende de ouvir muito o MEC, a Secretaria de Educação dos estados, inclusive todas as pessoas, os pedagogos, para poder melhorar a LDB e melhorar o ensino no Brasil inteiro. Então, isso aí, quer dizer, não posso eu aqui na cidade de Santo André decidir, eu vou fazer assim. Eu vou mudar a escola, eu quero que ela faça assim. Não. Ou o estado de São Paulo decidir, agora quer faz assado, assim, não Você tem? tem que ter um conteúdo mínimo programático que é dado pela LDB. E essas outras matérias opcionais, você chama opcional ou é obrigatória mesmo, mas você tem que escolher? Ela é obrigatória cumprir aquela carga horária. Você tem 75% dos conteúdos normais e 25% desses conteúdos opcionais. Mas você tem que cumprir 25%. Mas aí, opcional, o aluno escolhe, a escola oferece itinerários formativos diferentes para cada área. Esses 25% é mais livre, assim ou não? É isso. Ou não? Ou você tem que, desses 25%, é um desses 10 aqui, por exemplo? Não, pode escolher. Faz o que você quiser. É. Então, aqui nós temos uma região com bastante indústria, bastante prestação de serviço, de repente faz a escola baseado nisso, ou não tem nada a ver. Você vai ter itinerários mais para áreas de humanidades, mais para áreas de exatas. Então a escola vai verificar e o aluno vai optar para qual itinerário que ele se enquadra melhor. Mas legal isso daí, porque eu quero saber mais de física, por exemplo. Então você vai ter umas matérias um pouco mais específicas. Mas como é que você faz isso na educação, saber que tem... Porque são classes, né? Quer dizer, eu tenho lá, eu estou na minha sala de aula lá, né? Eles optam. Você separa nesse momento, assim, nesta parte do itinerário formativo, ele vai para a sala que ele escolheu. Ah, tá. Então tá bom. Então, na grade, ele tem 6 aulas por dia. A primeira, segunda, terceira, quarta é o normal. Quinta e sexta, ele vai para uma Aí ele sala... vai na sala que vai estar falando de física lá, exatamente, por exemplo. nesse itinerário formativo que ele escolheu. Ah, tá. Então tá bom. Para separar. Porque daí tem... Mas isso separa todo mundo no quinto ano? Não, ensino médio só. É só o primeiro, segundo e terceiro, antigo. Primeiro, segundo e terceiro, exatamente. Aí, mas o cara do primeiro ano, o cara do primeiro ano do ensino médio, também ele está tendo aula. Também opta. E o do segundo também mistura alguma coisa assim ou não? Não, é sempre não. todos primeiros, todos segundos? Todos primeiros e segundo. Então tá. Então, espera um pouquinho aí, que nós vamos fazer, dar um espaço aí, porque nós vamos falar sobre um produto da CISA. Você que está nos assistindo aí, vai ser um produto muito bom para sua empresa, então nós vamos ter aí um intervalo. A gente já volta aí. Fica aí. Conheça o CCN, o Centro de Capacitação e Negócios da ACISA. Um espaço moderno com toda a estrutura para apoiar o seu evento e impulsionar seus resultados. Local com auditório, sistema audiovisual, Wi-Fi e copa para palestras, treinamentos, networking e eventos em geral, voltado para ampliar suas oportunidades e gerar negócios. O CCN também oferece o espaço de coworking ideal para empresas que valorizam a flexibilidade e integração. Mais informações, fale com a gente. A CISA, a Casa do Empreendedor. Olá, pessoal, estamos de volta aqui. A continuação do nosso papo com o Pedro Cia Júnior. Como é que é mantenedora? A escola é mantenedora, diretora? O que é, Você? Na realidade, existe uma entidade mantenedora, que foi construir o contrato social, e existe o diretor normal da escola, os cargos, diretor, orientador, coordenador. Então tá. Mas existe uma entidade mantenedora do colégio. Então o Pedro Cia, que é diretor lá do Colégio Arbos, que você conhece aqui na região do Grande ABC. E se você não é da região do Grande ABC, você está perdendo uma excelente escola para os seus filhos. É isso aí? Não precisa nem fazer propaganda, é isso? É isso mesmo. Mas se você mora aqui na divisa aqui do ABC, vem estudar aqui.
Aí se você mora lá, vem em São Caetano, é isso? Mora Nós de temos Ipiranga, alunos, você tem aluno, nós temos né? alunos do De Ipiranga, São Paulo que vem temos para cá, alunos né? de São Porque a Paulo, Santo escola, André. entra no site da escola do arbus.com.br, é esse, né? Isso, É isso aí. exatamente. arbus.com.br e entra no site lá do Arbus. E estamos aqui, a honra de estar com o Pedro aqui, falando um pouco de educação. Agora eu vou fazer uma pergunta, vamos ver como é que vai ser o negócio, né? Vamos fazer assim, ó. Não faça perguntas difíceis. É que nem prova, você não pode fazer prova difícil. O aluno que não vai bem na prova, a culpa não é do aluno, é do professor que não ensinou direito. Que fez a prova difícil, né? Exatamente. É isso aí, né? Então, o negócio, por exemplo, se fala muito, né? Escuta, daqui a sei lá quanto tempo não vai ter mais a profissão de fabricante de caneta, vai? E assim por diante. Ou então uma fabricante de caneca aqui e tudo mais. Como é que é a escola? Porque a escola é uma formação, né, de pessoas, né? Inclusive, pelo que você disse um pouco tempo aqui, ó, no bloco anterior, você escolhe alguns assuntos, né? Sim. Que você pode ter. Como é que vocês estão lidando com essas profissões que nem existem e que vocês têm que formar aluno para uma profissão que, teoricamente, a gente sabe que vai acabar, ou então uma que já nem existe. E como é que faz essa formação Que aí? vai começar uma Que nova... vai aparecer. Isso aí. Como é que faz essa Na formação? realidade, isso é um dos maiores desafios que a escola tem hoje. Não só a escola básica, mas as faculdades, porque o desafio também do ensino superior é adequar a sua grade curricular à necessidade do mercado, para que o professor, quem terminar a faculdade seja mais adequado ao mercado mais competitivo hoje. É um desafio muito grande porque a escola, para que ela consiga formar alunos para esse mundo moderno de constante transformação, ela vai ter que ensinar, óbvio, os conteúdos normais do dia a dia, mas principalmente o que a gente tem focado muito é nesses conteúdos socioemocionais que a gente chama. Então, assim, o profissional do futuro, independente da profissão, ele vai ter que saber trabalhar em equipe, ele vai ter que se comunicar com muita assertividade, ele vai ter que ter bom relacionamento interpessoal, ele vai ter que saber ouvir, uma qualidade maior do líder hoje, saber ouvir. Quer dizer, todas essas habilidades, a gente tem trabalhado muito as habilidades socioemocionais para que ele seja, por exemplo, criativo, para que ele seja de fácil adaptabilidade. Ele tem que ter um perfil diferente do profissional de antigamente, que era aquele profissional mais rígido, que ele, olha, eu só tenho o conteúdo, eu sei muito, mas além de saber, ele tem que saber fazer, ele tem que ter atitude para fazer. Essa atitude que a gente procura passar para os alunos na escola ao longo dos anos, esses comportamentos diferentes para que ele, nessa profissão do futuro, seja ela qual for, se vai continuar na que existe hoje ou numa nova, ele tem que se adaptar. E para isso, não é a habilidade técnica que vai mudar, e sim as habilidades comportamentais. E é isso a escola vem trabalhando desde já. Quer dizer, o jeito, entre aspas, trocando aí, é o jeitão, né? Exatamente. Ele tem que ter lá. O mais importante, independente hoje do uso da tecnologia, a gente usa hoje várias metodologias que se destacam muito para a escola. A sala 360, a inversão da lógica pedagógica, mas o trabalho intensivo com os comportamentos socioemocionais é muito importante para essa formação de um profissional novo no futuro. Então, hoje é uma correria, né? Hoje em dia, né? Pai e mãe correndo para tudo quanto é lado, porque basicamente, acho que a grande maioria hoje, os pais e as mães, né, os dois trabalham fora, aquela correria desgraçada e tudo mais. Como é que a escola lida com isso daí? Que a escola sabe que precisa do pai e a mãe junto com o aluno, mas ao mesmo tempo ela sabe que o pai e a mãe estão que nem uns loucos correndo de um lado para o outro, que a gente sabe que existe a correria do dia a dia. E como é que qual que é a importância desse pai e a mãe junto a essa formação que esse aluno tem misturado Sim. com o que vocês já ensinam na escola e assim por diante? Qual que é essa importância? Hoje a gente brinca sempre que a formação do aluno, a participação da família é fundamental para que a formação do aluno seja integral. É sempre um tripé. A escola, o aluno e a família. Quer dizer, aquela família ainda que o pai e a mãe reservam um tempinho para fazer lição com o aluno, para verificar o que ele está tendo de conteúdo. Isso é fundamental, assim, por mais que o pai e a mãe estejam trabalhando, mas a hora que ele chegar em casa, por isso que a gente brinca sempre, que não é quanto tempo ele tem com o filho, mas a qualidade do tempo que ele tem com o filho. Em vez de ele for ir assistir uma televisão, ele tem que fazer a lição com o filho. Por quê? Porque ele fazendo lição, ele consegue perceber no aluno, no filho dele, alguma dificuldade de aprendizado, por exemplo, em português. E se ele percebe essa dificuldade
no conteúdo que o filho dele está, ele entrando em contato com a escola hoje tem uma característica diferente de antigamente. Antigamente, o ensino era para todo mundo igual. Hoje a gente tem uma característica de ser mais personalizado de aluno para aluno. E você tendo a parceria da escola para que a gente consiga detectar esses gaps de desenvolvimento, de conhecimento, o pai percebe que ele tem uma dificuldade maior em matemática em um determinado conteúdo. Ele informa isso para o coordenador pedagógico vai trabalhar o aluno naquele conteúdo específico. E essa parceria entre a escola, família e o aluno é fundamental para que o aluno consiga ter um desenvolvimento muito melhor. Mas como é que eu falo assim, ó? Se eu tiver que pegar um livro, hoje é um livro, sei lá como é que é hoje na escola. Hoje tem a tecnologia, tudo hoje no iPad, né? Hoje tudo, tem tudo, o iPad, né? Eu vou chegar e falar, vai ter que ir uma lição de casa, né? Ó, faz a lição de casa, eu vou ajudar o meu filho a fazer lição. Eu vou ler isso aqui e falar assim, eu acho que se eu aprender mandarim ou russo, eu vou entender melhor isso aqui. Isso é uma dúvida geral dos pais. Então, como é que é isso daí, esse negócio do pai tá envolvido nisso aí? Porque, teoricamente, o filho vai chegar, pai, me ajuda nisso aqui, me ajuda naquilo lá, mas eu tô falando grego ali, né? Vários conteúdos como é que são existe muito, isso daí? muito Como é que funciona isso mais aí? difíceis para famílias que não têm o pai, ele não tem a cultura para saber todos os conteúdos. Não tem como saber, né? Mas ele e fora percebe, mesmo que você sabe, você estudou faz exatamente, tempo, né? mas ele percebe no filho a facilidade com que ele lida com a tarefa, ou com a facilidade como ele consegue resolver os problemas. Tem muito trabalho em grupo hoje, para trabalhar em equipe, para que ele consiga perceber isso, mas é óbvio que o pai não vai saber todo o conteúdo. Mas ele fazendo a lição com o aluno, ele percebe qual é o grau de conhecimento que o filho dele tem naquele assunto ou não. Então, olha, eu consigo fazer isso aqui. Filho, se você tiver um conhecimento um pouco melhor aqui, você consegue desenvolver? Sim. Ah, não consigo. Então, falta alguma coisa. O que a gente tem feito muito hoje, que é uma metodologia já a gente usa há muitos anos, Emerson, é a inversão da lógica pedagógica. Eu vou dar um exemplo assim. Quando você conversa com seus amigos e leu uma determinada matéria num jornal, por exemplo, Valor Econômico, sobre um determinado assunto, você tem condição de, na conversa, questionar mais e entender mais do assunto, certo? É porque eu me informei, né? Porque você se informou. Hoje, todos os conteúdos que a gente tem na escola, desde do primeiro aninho, o professor, pelo uso intensivo da tecnologia, ele tem como antecipar o conteúdo para os alunos se inteirar do assunto. Então, quando ele vai para a sala de aula, ele já tem um questionamento sobre o assunto e já tem um entendimento. Não é mais antigamente, o professor chega na sala de aula e começa a dar uma matéria e o aluno nem sabe o que era. Nunca viu. Quer dizer, então, quando a gente faz essa inversão, o aluno passa a ter um conhecimento maior, ele passa a questionar, porque o grande desafio do professor numa sala de aula é manter a atenção dos alunos. Então, quer dizer, eu vou imaginar, eu vou dar uma aula semana que vem, então eu já aviso essa semana. Falo, pessoal, leiam sobre determinado assunto. Sobre o desenvolvimento do Brasil, por exemplo. Você já tem no tablet lá, então quando ele chega na aula, ele já tem uma noção do que está acontecendo. Exatamente. Não é do zero, assim. Do zero. Aí, na realidade, o professor vai ser um mediador desse ensino-aprendizagem, porque os alunos vão questionar, ele já tem informação sobre o assunto, então a aula passa a ser muito mais dinâmica para que o aluno consiga prestar atenção e ter mais questionamento. Quando a gente estava falando aqui, né, um pouquinho antes, dessa participação do pai e mãe, né, dos pais, junto com as crianças e tudo mais, existe algum dado, alguma coisa que mostra que realmente o pai e a mãe que está lá junto com o filho se desenvolve melhor ou menor ou alguma coisa assim, do que aquele que deixa o filho meio que solto e ele fala, não, faz aí, você que tem que fazer, eu não vou participar tanto assim. Existe alguma... Não, é muito próprio de aluno para aluno e de família para família. É. Tem alunos que trabalham muito bem sendo autônomos, sozinhos, e tem alunos que dependem de um auxílio um pouco maior. Mas, na realidade, todos os alunos que têm o auxílio do pai e da mãe, ele tem uma característica de ser muito mais desenvolto no ensino-aprendizagem. Com certeza. Né? É, porque também o pai e a mãe tem que estar por dentro, né? Porque senão Mesmo que ele não conheça do assunto, ele tem que estar por dentro das dificuldades do filho, para poder fazer a parceria com a escola, para a escola poder suprir essas deficiências. Não, e também até saber que o filho está fazendo ou não, né? Se você não perguntou para o seu filho nenhuma vez se ele fez lição, você não sabe se ele fez direito ou não. Mas se você participou da lição, pai, eu não entendi essa matéria. Espera um pouquinho, não entendeu por quê? Porque você não teve matemática, você não entendeu o conceito. Essa simples situação de ele perceber a deficiência do aluno
e entrar em contato com a escola, essa parceria faz uma diferença fundamental. Hoje em dia, né, que a gente sabe, né, quem está trabalhando, está na vida empresarial, você está na vida corporativa, né, você participa, assim, de que forma que você acha que a educação pode criar um diferencial para essa pessoa se destacar, assim, na vida corporativa, dentro da sua indústria, lá, da sua empresa, tá cheio de... Você tem que se destacar de um jeito ou de outro, ou como empresário, você tem alguma... Que forma que a Na realidade, educação ajuda nisso aí? novamente, eu acredito na escola e no mundo corporativo, a gente tem as habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Mais uma vez, eu acho que os que vão se destacar na vida profissional é os que desenvolverem melhor as habilidades emocionais. Porque hoje, mesmo nos processos seletivos, algumas empresas estão preferindo a pessoa que não tem tanto conhecimento sobre aquela profissão, mas que tem características de relacionamento interpessoal, de proatividade, de adaptabilidade, porque isso, a habilidade técnica a empresa vai ensinar. Algumas coisas ela não ensina, depende do perfil do ser humano. Isso a escola vem fazendo, vem trabalhando isso no aluno, para que isso, transportado para o mundo corporativo, também faz muita diferença. Mas por exemplo, esses cursos aí, que a gente vê curso para tudo quanto é lado aí, né? Como é que você acha que esse empresário, esse colaborador, ele tem que falar assim, existe alguma forma de saber se aquele curso é bom ou ruim? Como é que você pode, ou só fazendo mesmo, como é que você acha que ele pode fazer um negócio sabendo, pô, isso aqui realmente vai Na realidade, me o que a gente destacar, fala alguma sempre coisa é do gênero, né? aprendizagem contínua. Ele vai fazer vários cursos para que ele tenha conhecimento de qual é o melhor curso. Quer dizer, boca a boca, óbvio, mas tem aí, nesse mundo hoje de constantes transformações, o ideal é que ele estude sempre, que ele aprenda sempre. E cada vez que ele vai fazendo mais cursos, ele vai mudando o seu consentimento, o seu conhecimento e vai tendo condição de fazer decisões mais assertivas no mercado de trabalho, visão sistêmica de onde está o negócio dele. Ele tem, com a formação contínua, a aprendizagem contínua, com certeza ele vai ter uma condição de ser mais competitivo no mercado de trabalho onde ele atua. E você acha que o curso superior, né, que tem aí hoje, né? Hoje tem o curso superior, depois é pós, mestrado e PhD ou uma coisa ou outra? Como é que é? É isso, né? Tem o curso superior, tem a pós-graduação, mestrado, doutorado. Doutorado e assim por aí. Então, quer dizer, você acha que essa área da educação está preparada para fornecer essa mão de obra toda que é a área de trabalho mesmo, que é a área de produção? O que você está faltando? Está correndo? Está devagar? Ou como é que você acha? Existem várias faculdades aí, várias universidades que vêm adaptando o seu currículo cada vez mais para a realidade do mundo corporativo. Então, aquelas faculdades e universidades que não adaptarem a sua grade curricular ao mundo corporativo, vai ser cada vez mais difícil dele ter aluno. Por quê? Porque o aluno precisa de algumas matérias diferentes hoje do que só o que tinha antigamente. Mesmo, por exemplo, um profissional de direito, ele tem que ter hoje habilidades diferentes de um profissional de direito de 40 anos atrás. Então, a escola de direito também tem que adaptar a sua grade curricular para essa realidade de hoje. As faculdades que não forem adaptando e não atualizando a sua grade curricular, com certeza vão ter uma dificuldade maior no mercado. Bom, no direito hoje você tem que aprender até a mexer no computador, né? Porque quase tudo... Hoje não tem mais o físico, né? Não, é tudo processo, tudo eletrônico, né? Tudo digital e tudo mais. Pedro, para um pouquinho aí que nós vamos ter outro intervalo, né? Para falar sobre mais um produto da Acisa que pode ajudar a melhorar aí o crescimento da sua empresa. Vê aí o nosso recado, a nossa mensagem e a gente já volta. A Acisa apresenta o cartão EBA Multibenefícios, com a bandeira Elo, para fortalecer e valorizar o colaborador da sua empresa. Um cartão que oferece alimentação, transporte, lazer e saúde em milhões de estabelecimentos por todo o Brasil. Um benefício completo para você investir em quem ajuda seu negócio a crescer. O cartão EBA Multibenefícios aumenta a satisfação e o desempenho da sua equipe. Entre em contato e faça para sua empresa. Acisa, a casa do empreendedor. Oi, pessoal, estamos de volta aqui no nosso Acisa TV. Mais uma vez, falar o nosso entrevistado. Não é entrevista, é um bate-papo aqui com o Pedro Cia Júnior, lá do Colégio Arbos, né?
que tem desde os piquititicos, né? Qual o primeiro que vocês pegam lá? Desde De o berçário, quanto? de 4 meses. Berçário já, do Berçário. nenezinho, então, é nenezinho. Até o terceiro E médio. vai até antes até fazer o vestibular. Exatamente. Aí fez o vestibular e entra nas melhores faculdades. Na sua época e era colégio, universidades. hoje é ensino médio. É ensino médio, né? Na minha época não tinha nem computador, e agora tem computador em tudo quanto é canto. E aí vem uma pergunta. Com esse negócio de computador em tudo quanto é canto, né? Onde você vai tem computador, todo mundo carrega. O celular hoje é um computador, que está lá e tudo mais. Ensino à distância, ensino a presencial, né? No ambiente assim da educação, o que você acha que hoje é o é negócio, permitido né, pelo MEC só o EAD, que eles chamam de ensino à distância, que é o híbrido, né, virtual, só na educação superior. Na educação básica, não. Foi permitido por um período, todo mundo lembra aqui desse período difícil que a gente passou da humanidade. Na pandemia, a gente conseguiu virar a chave muito rápido para o ensino híbrido, para o ensino à distância, virtual, porque a gente já utilizava muita tecnologia. Para algumas áreas do ensino superior, o EAD funciona muito bem. Mesmo assim, eu sempre acho que o mediador e a gente não pode abrir mão da pessoa, do professor, do mediador, fisicamente. Então, eu acho que todo mesmo ensino EAD deveria ter uma parte híbrida, uma parte presencial. Hoje a gente tem aí alguns cursos que são 100% EAD e tem a prova só, mas eu ainda acho que nada melhor. Alguns cursos não é possível. Você tem medicina, por exemplo, EAD, você não conseguiria. O governo mudou algumas regras ultimamente, não mudou? Mudou. Essas regras mudou, né? Mudou até em função do avanço que teve na pandemia, mudou algumas regras para alguns cursos EAD no nível superior, facilitando alguns cursos. Mas algumas áreas têm aí 100% de EAD e outras áreas não. Então, a Lei de Diretrizes Básicas já determina qual curso que pode e qual curso que não pode. Então, quer dizer, definitivamente online é só para curso superior ou cursos diversos? Superior ou curso qualquer diversos. outro curso aí que não é Exatamente. Curso de formação, de graduação. que é o curso de graduação, Sim. né? De colégio, assim, até o ensino médio para baixo não pode. Não pode. Hipótese alguma. Não pode. Não tem nada, é proibido. Quer dizer, traduzindo, é proibido. Sim. Então, o online é só faculdade, pós, essas Só para coisas graduação. assim. Curso de inglês, curso de desenho, coisas assim que não tem a ver A própria com especialização pode ser EAD também, a pós-graduação pode ser EAD. Também é AD, né? Também pode. Então tá. Por exemplo, hoje nesse mundo que tá essa competição aí, competição para tudo quanto é lado, vai para cá, vai para lá, um é igual. Eu faço um curso, o outro faz também. Eu faço outro curso, o outro faz também, né? Que é uma competição aí. De que forma você acha aí que a educação ou então essas novas tecnologias aí podem ajudar você, o empresário ou o aluno aí a se destacar também nesse dia a dia? Eu volto a repetir aquilo que eu comentei no início. A educação é um fator de transformação da sociedade e por um meio corporativo também. Então, hoje, você ter aí uma formação completa e uma boa educação, seja ela na capacitação, seja ela na especialização ou na qualificação, é um diferencial estratégico para o mercado, seja para atuar como profissional ou seja para o seu negócio. Então, com o mundo, com essas mudanças dinâmicas que vem tendo, se você não se atualizar e não estudar, não tiver uma aprendizagem contínua, você também não consegue ser competitivo no mercado, ou você como profissional, ou você como dono de um negócio. Então, se você tem um negócio, você tem que estar sempre estudando sobre aquele seu negócio. Qual é o mercado que você está inserido, se você tem uma visão, uma formação completa, você tem uma visão mais completa, mais sistêmica, para ter uma oportunidade de negócio, para você mudar um pouco, ou se você tem uma nova qualificação, uma nova especialização, por exemplo, uma pós-graduação, você pode mudar o rumo da sua carreira, ter uma outra profissão ou galgar um cargo maior na sua empresa. Quer dizer, sempre você ter uma formação continuada, um aprendizado contínuo, vai ser melhor para você como profissional ou melhor para o seu negócio no mercado. Puta, não vou nem falar de muito tempo atrás. Porque se eu for falar de muito tempo atrás, eu, você e muitas pessoas que estão nos assistindo, quando tinha que fazer trabalho, ou você ia para a biblioteca, ou você tinha aquelas enciclopédias em casa. A Barça, a Enciclopédia Britânica, ou você ia para a biblioteca, ou até na biblioteca da própria escola. Escrever, pesquisar e tudo mais. Então, isso até pouco tempo atrás, porque
hoje a gente está vendo esse negócio de inteligência artificial que está começando. De que forma você acha que isso vai, por um lado, ajudar? Porque quando eu tinha que pesquisar, eu tinha que ler. Eu tinha que ler, chegar lá e falar assim, pô, eu vou fazer sobre o descobrimento do Brasil. Então eu pegava um texto, eu ia ler, aí depois eu resumia, aí pegava um outro texto, eu ia ler depois. Hoje em dia você chega lá para a inteligência artificial, fazer um trabalho de descobrimento do Brasil. E ele faz. Então, quer dizer, de que forma isso daí você acha que vai ajudar ou atrapalhar no desenvolvimento, principalmente do jovem, né? Principalmente do jovem. Porque, e eu não sei como é que se evita um negócio desse também. Que é difícil, né? Difícil. Na educação, a inteligência artificial, como para qualquer área da inteligência artificial, ela pode ser muito bem usada, muito bem complementando o processo de ensino-aprendizagem ou mal utilizada. Então, assim, como qualquer área, ela pode ter um viés ideológico, isso complica. Então, no caso da educação, ela nunca pode substituir o mediador, o professor, a questão do ensino-aprendizagem, mas ela é uma ferramenta, assim, muito importante para complementar esse ensino-aprendizagem. Então, você vai usar a inteligência artificial como uma ferramenta no processo de ensino-aprendizagem, não substituindo pela inteligência artificial. Porque hoje você pede, né? Mas isso é uma novidade, porque acho que se pegar 5 anos, nem menos de 5 anos atrás, você não tinha inteligência artificial para fazer um trabalho para você. Na realidade, o termo inteligência artificial, se não me engano, foi criado, acho que John McCarthy, em 1956. O termo, né? O termo, mas o uso a revolução que a gente tem visto é de 5 anos para cá. Menos até um pouquinho. Então, mas a escola, quando eu digo, é no geral, né? Na educação. Sim. A educação está preparada já para a inteligência artificial? Você acha que... O mundo está preparado para a inteligência? A pergunta é, o mundo está preparado para a inteligência artificial? É um tema muito complexo. O que a gente tem visto no dia a dia é usar a inteligência artificial como uma ferramenta, não substituindo o processo de ensino-aprendizagem. E no mundo corporativo é a mesma coisa. Se você elimina completamente todo o processo de criação pela inteligência artificial, isso ao longo do tempo, que eu imagino que não vai se sustentar. Porque eu lembro que antigamente, acho que você lembrava o número de telefone de 20 pessoas. Você lembrava o número de telefone de muita gente. Aí veio o celular. O celular, né? Você já não lembra de quase nenhum. Você fazia a conta de cabeça. Você fazia a calculadora. Então, quer dizer, isso daí pode acontecer com a inteligência, porque hoje a gente pensa para fazer um trabalho, você vai pensar para escrever alguma coisa, o professor chega e vai falar assim, faz uma redação, por exemplo, que tem, né? Ainda hoje tem, né? Tem que escrever, porque é um dos assuntos um dos que mais tem nota. É um dos itens no vestibular, nota, no Enem é o escrever, né? O escrever. Então, o pessoal fala assim, mas se eu faço uma redação e eu chego lá e falo assim, vai falar sobre isso aqui, a inteligência artificial faz isso, e a minha capacidade de raciocínio e de pensar, como é que você acha que... O seu exemplo é perfeito. No vestibular, o aluno não tem o acesso à inteligência artificial para fazer o texto. O aluno que não desenvolveu um processo de escrita de redação, ele não vai conseguir fazer uma redação coerente, com princípio, meio e fim. O aluno que usou mesmo um pouco da inteligência artificial como uma ferramenta para ele entender melhor como fazer a redação, ele vai ter com certeza vai fazer uma redação muito melhor. Quer dizer, para tudo, se você usar a inteligência artificial substituindo o seu processo do ser humano, chega um momento que ele não vai ter mais como trabalhar, porque ele vai precisar da ferramenta para tudo. E o mundo não é assim, você precisa do ser humano para fazer o resto das coisas. Então, você pode usar a inteligência artificial sim, sem viés ideológico, como ferramenta, mas você não pode substituir a sua ação, a ação do ser humano pela inteligência artificial. Porque senão vai o que a gente falei, né? Hoje em dia, não sei se todo mundo faz conta de cabeça, né? Até porque hoje em dia você não tem nem troco, né? Não. Porque é difícil, você paga tudo no cartão, né? Você paga no... O seu exemplo também faz parte da mudança de cultura. Antigamente, as escolas proibiam completamente a calculadora. Hoje, a calculadora você pode até usar, porque não é a conta que é o mais importante, é o raciocínio para chegar na conta que é o mais importante. Então, pode usar a calculadora, mas você não tem que saber como fazer para chegar na conta. Que é o mais importante. Porque você vai ver, né? Você não tem mais que fazer troco, né?
Antigamente você ia na padaria, ou ia na mercearia e tudo mais, você dava R$ 20 lá e, ó, você tem que fazer troco, né? Hoje em dia, Desde pequeno, quando você ia buscar pão para a família, o é leite. isso aí. Então isso daí, será que não vai? Aí, quando a gente transporta isso, não é só para inteligência artificial na escola, né? Mas numa pós-graduação, num mestrado, alguma coisa do gênero assim, você acha que isso daí vai impactar de alguma forma para melhorar ou você acha que vai baixar um pouco a vontade da pessoa de pesquisar e Não de deve. fazer? O que Não você acha deve que vai ba- acontecer? não deve Como é que a baixar. escola pode se preparar para isso aí? Como, É. mais uma vez, assim, como toda tecnologia nova, a gente está aprendendo a lidar com ela. É porque é novo, né? Tudo Tem é 5 novo. anos mais ou Tudo é menos. novo. Não É. só no mundo da educação, como no mundo corporativo. É. Porque a gente já sabe de casos aí de inteligência artificial que criou sentença, criou Já vi. jurisprudência. É isso aí. Então, assim, É. que não, na realidade não existiu. Então, assim, a inteligência artificial é um recurso que, pelo nome, ela substitui um raciocínio do ser humano. Para algumas áreas, em algumas áreas de produção, isso é perfeito porque isso agiliza muito a produção, a automação. Mas para algumas áreas do conhecimento, é muito ruim porque ela, quando substitui a função do ser humano, é ruim. Para você agilizar uma produção, para você melhorar um método de automação, a inteligência artificial vai ser muito bem usada e não tem volta. É um caminho só de ida. Mas quanto ao ser humano, ele pode usar a inteligência artificial como uma ferramenta, não substituir só pela inteligência artificial. Vou falar, será que um dia essa nossa entrevista aqui ia estar uma inteligência artificial aqui fazendo pergunta e outra inteligência artificial aqui fazendo a resposta? Será que isso... Acho difícil. Você acha que alguma... Acho difícil. É. Acho difícil. Dificilmente, na minha concepção, a gente não pode substituir o ser humano pela inteligência artificial. Ah, eu também acho que também acho que não. E aí Ainda é o mais importante, é o senso crítico, o princípio, a ética, os valores do ser humano. É, né? Tá. E quer dizer, então, isso daí, fazendo assim, na vida profissional nossa, né, do trabalho, que nem tá cheio de gente assistindo, que é aluno de escola, está estudando, mas tá cheio de empresário também. É um programa para muitos empresários assistirem. Então, mas a inteligência artificial nesse meio empresarial aí, você acha que o que você acha que pode ocorrer aí nesse próximo futuro aí, no futuro mais próximo aí do... É uma tecnologia. É. Então, quem melhor se adaptar a essa tecnologia, com certeza vai ter um ganho maior de competitividade no mercado. Usando essa inteligência artificial, volto a insistir, com princípio, com ética, com valores, quem melhor se adaptar à inteligência artificial vai ter ser mais competitivo no mercado, mas com regras para que isso não seja deturpado e nem com um viés ideológico. Então, vou falar o seguinte, foi uma pergunta boa aí para a gente poder mais ou menos encerrar isso aí, porque olha o tempo aí também que a gente já tem, né? Nós já estamos esgotando, porque a falar sobre educação tem fim? Não. Não tem, né? Não. E agora eu vou falar sobre educação no... Mas só uma pergunta assim, você pega a educação, você acha que os grandes centros se distanciam muito a educação de outras partes assim do Brasil, um lugar mais afastado, alguma coisa assim, ou você acha que isso não tem muito a ver? Tem, né? Tem, porque é difícil você levar qualidade na educação nos centros nos lugares mais afastados. E as pessoas têm que vir cada vez mais urbanas, mais para os centros das grandes cidades. Então, o que a gente gostaria é que isso fosse universalizado para todos, uma educação de qualidade. Mas cada vez mais difícil você levar a educação de qualidade para os lugares mais longe desse país tão grande que nem o Brasil. Também. Cada um a sua realidade, né? De regiões também. Não, e no Brasil, um país continental, a realidade do Sul não é a mesma realidade do Norte, nem do Nordeste, nem do Centro-Oeste, é muito difícil. É diferente, né? Muito diferente. Então, por favor, agora você deixar o espaço aí para você dar uma consideração, mandar um recado para todo mundo aí, quer dar um recado sobre o assunto, para alguma coisa para o pessoal aí, para a gente poder encerrar, porque tem limite de horário, né? Na realidade, primeiro agradecer a CISA por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o tema que a gente trabalha, vive 24 horas por dia, que é a educação.
que é um vetor que a gente comentou de transformação para a sociedade. A gente gostaria que fosse muito mais um investimento muito maior, não do poder público principalmente, para poder levar a educação de qualidade em todos os lugares do Brasil. E para o mundo corporativo, o que vou fazer sempre uma analogia com o que a gente acha que é competência, que é um profissional competente. Ele sabe, a gente usa sempre um termo que a gente brinca que é o chá. O conhecimento, habilidade e atitude. Hoje não adianta só o profissional saber, ele tem que saber fazer, mas se ele não tem vontade de fazer, não for proativo, ele não vai ser um profissional competente no mercado. Então, assim, e para isso ele tem que estar sempre estudando, uma aprendizagem contínua. Por isso que a gente brinca. Volta a insistir, a educação não tem fim. Ele vai ter que se estudar a vida inteira para poder permanecer um profissional competitivo no mercado ou ter um negócio competitivo no mercado. Bom, também, como a gente fala, né, educação é a locomotiva do desenvolvimento de um país, qualquer que seja o país. Que a gente conhece, Singapura, que investiram em educação em 50 anos, transformaram o país num DH muito superior ao que a gente tem hoje. É porque a educação vai para tudo, né? Isso é conhecimento, né? Quando você fala educação básica, é conhecimento, educação e tudo mais. Então, ô Pedro, muito obrigado você estar aqui com a gente, aqui no nosso Acisa TV, né? Para nós é extremamente importante poder falar sobre o assunto, que talvez seja o assunto mais importante de todos os outros assuntos, porque todos derivam da educação, né? Você não faz nada sem como é que é aquele negócio? Você não faz nada sem um professor, né? Sem um professor. Sem um professor, você não existe nada sem um professor, né? Eu tenho meus professores, você está assistindo aí, você também sabe a importância dos professores na vida de todos nós e como você falou, né? A gente nunca pode parar de aprender. Mas eu não posso parar de aprender, porque eu tenho um professor que vai me ensinar. Então, o professor é educação. Graduações, você precisa mas você não pode parar de estudar, de aprender, fazer cursos novos. Você pode ser uma especialização em alguma área de pós-graduação, pode ser uma qualificação em determinado assunto, mas você tem que estar sempre buscando novas informações porque o mundo é desse jeito, é muito dinâmico, com uma velocidade de transformação impressionante, e se você não estar sempre atualizado, você vai ter um problema muito sério na sua vida profissional. Vai ficar complicado. Profissional e também pessoal, né? Pessoal. Porque você tem que estar por dentro das coisas para conversar com as pessoas, para conversar com seus amigos. Exatamente. E tudo mais. Você tem que estar sabendo o que está acontecendo e assim por aí. Então, obrigado você que está nos assistindo aqui no Acisa TV. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela sua, vou falar audiência, você está nos assistindo aqui. Então, obrigado, Pedro, pelo seu tempo de estar aqui, podendo passar esse seu conhecimento todo para todos nós. Falar sobre educação. Então, obrigado. E vamos para a próxima aí, que temos muitos outros assuntos no futuro aí para você poder assistir na Acisa TV.